Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Infra. BIDB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de infraestrutura e na data que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado ali a 87,72. Esse fundo entregou de rendimento nos últimos 12 meses 11,86% e ele está sendo negociado a um PVP de 0,95. O que isso significa? Ele está sendo negociado 5% abaixo do seu valor, 5% de desconto. É um fundo que os FIINFRAs, são pouco conhecidos, são pouco difundidos, então tendo em vista isso, eu acho que é um fundo com uma boa liquidez, negociando uma média de 154 mil por dia. E é um fundo que teve uma boa recuperação e ele teve uma valorização de 20% nos últimos 12 meses. Ele estava bem mais depreciado e ele teve uma boa valorização. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Lá nos idos de 2021, esse fundo veio a mercado ali próximo dos R$100. E de lá para cá o fundo começou a sofrer bastante. Então ele começou a ser negociado ali na casa de 96, desde mais ou menos março de 2022 até mais ou menos ali o mês 8 de 2022, o fundo sai de patamares de R$96 e começa a ser negociado ali na casa de R$84. O fundo esboça uma recuperação, chega ali na casa de 90, apesar de um recuo, ficou ali lateralizado mais ou menos 87 a R$90 durante o período, esboçou uma boa recuperação ali do mês 7 ao mês 8, passando do patamar de R$90, e agora novamente o fundo teve um recuo para essa casa aí de mais ou menos R$87. Então atualmente ele está em 87, mínima de 85 no último ano, né? E máxima de 91. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um FIINFRA, né? Ele é de outros segmentos, prazo indeterminado, gestão ativa, taxa a gente vai deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para FIINFRA, né? Porque ele é como se fosse um fundo de papel e ele conta atualmente com mais de 4.200 cotistas. E ele tem de cotas emitidas no mercado mais de 1.300.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 92,23 e o último rendimento anunciado foi de 67 centavos e o valor de mercado do fundo é de 124 milhões. Mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que ele não tem 5 anos, então é injusto a rentabilidade de 5 anos. E ele ainda não tem 2 anos também. Mas, ainda assim, né, nesse período, o fundo vem com a rentabilidade melhor do mercado dos últimos 2 anos. É melhor em relação aos outros indicadores. Então, ele vem com quase 40% de rentabilidade no período aí, 38%. O CDI do período foi de 25%. O IPCA do período, 12%. O IFIX, 18%. E o índice de dividendos das ações aí, 23%. Mais abaixo a gente vê a distribuição do fundo, e é um fundo que vem demonstrando uma queda nos rendimentos, inclusive é a capa do vídeo, né? Por que caiu o rendimento desse fundo? Ele chegou a entregar na casa de 1,20, de 1,50, 90 centavos, e aí vamos lá, gente. Parece que o pessoal não tem memória, fica desesperado. O que aconteceu nesse período aqui do ano passado, ó? A partir do mês 6 do ano passado, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, o que aconteceu? Foi ou não foi um período de deflação? Sim. E como esse fundo ele é muito indexado a IPCA, ele também sofreu. O que está acontecendo nesse período atual? Está tendo a inflação, o IPCA, ele está reduzido? Sim ou não? Sim. Então, de novo, como esse fundo ele é altamente indexado a IPCA, ele está sofrendo uma redução nos seus rendimentos. Assim que a inflação voltar, e infelizmente, tá? Ela vai voltar, esse fundo vai voltar a entregar resultados um pouco mais atrativos, tá? Então, essa queda nos rendimentos ela está se dando em razão do IPCA, da inflação atual, ela está sendo inflação baixa. Em média, quando a inflação está um pouco mais disparada, esse fundo já chegou a ter patamares ali na casa de 1,60, 1,30, durante um bom período ali, 1,15, 1,20. Durante a deflação, ele entregou na faixa de 0,70, 0,60, e atualmente os dividendos são na casa de 0,80. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Nossos canais aí, o canal Amuinvest, o canal Amufiagro e o canal Amudicas, ambos contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Se você quiser colaborar, torne-se membro dos canais que você vai apoiar o nosso trabalho aí. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios.
Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro dos canais tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial da planilha ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente mostra na prática a usabilidade da planilha. Essa planilha vai te ajudar imensamente para o seu controle financeiro aí, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. E para quem tem dúvida em quem investir, ela pode te auxiliar também nesse sentido aí. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books com muito conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição desses e-books aí. Desde já, muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. E aqui ele vai falar algumas informações a respeito do fundo, né? Então aqui ele fala o objetivo do fundo, que eles vai investir em ativos indexados à inflação. O objetivo deles é ter um spread entre 1 e 1,5 aí acima das taxas do Tesouro aí. É um fundo que ele é isento, né, com tributação. Mais abaixo aqui a gente vê as taxas que o fundo cobra. Então esse fundo cobra uma taxa de 0,80, menos de 1%. Eles vão tentar bater entre 1 e 1,5, a da NTNB aí do período. Não tem taxa de performance. E aqui ele traz mais algumas informações a respeito do fundo. Patrimônio de 124 milhões, 4.200 cotistas, 29 devedores no seu portfólio aí. Mais abaixo ele vai falar sobre os comentários deles aí. Em setembro, os títulos de 10 anos da dívida americana ultrapassaram a marca de 4,36%. E essa questão lá do Tesouro, segundo eles, estão impactando o resto do mundo, né? Inclusive o Brasil. Não vou ler essa parte aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma lida com atenção. Aqui mais abaixo a gente vê sobre os comentários de gestão. Então aqui, ó, apesar de o início do ano travado para emissões primárias, o represamento de operações e a grande necessidade de investimentos em setores como saneamento, energia, rodovias, são todas infraestruturas, né? Tangibilizando tal percepção, no acumulado do ano até agosto, foram emitidas 21 bilhões, quase 22 bilhões de debêntures incentivadas. Ao passo que o mercado espera que essa classe encerre 2023, originando aí cerca de 40 a 45 bilhões de novas operações, o que representaria um aumento de pouco mais de 10% em relação ao volume captado para o ano anterior. Para 2024, o mercado espera um fluxo ainda maior, em linha com a mudança de regras recentes que agregou mais setores elegíveis para emitir papéis incentivados como saúde e educação. Do ponto de vista da demanda por esses papéis, acompanhamos de perto a definição sobre tributação de fundos exclusivos, que poderá direcionar um grande fluxo de volume para os ativos incentivados. Dada a grande oferta de papéis, seguimos o posicionamento de alta seletividade nas decisões de alocação, dadas as emissões primárias, aproveitando oportunidades ainda disponíveis no mercado secundário. Então aqui a gente vê o portfólio do fundo. Aqui como é que é composto o portfólio do fundo? Ele vai ter percentuais ali relativamente pequenos, né? Ele tem diretamente em Tesouro Selic 0,28%, dá 349 mil. Na NTNB de 2026 tem mais 0,62%. NTNB de 2028 eles têm mais 3,23%. E aqui são o restante das exposições dos devedores, né? A gente vê um devedor aqui com bastante exposição, que é essa Anemos aqui, ó, geração de energia, 10,92% do portfólio. O restante, todos os demais devedores não têm alta exposição. Toda vez que você for olhar um portfólio de devedores, procure olhar com atenção se não tem devedores em duplicidade. Aparentemente aqui eles não têm duplicidade, então são realmente únicos devedores. Por que eu digo isso? Porque às vezes ele tem ali vários do mesmo devedor e aí são exposições duplicadas, né? Você tem que pensar nesse sentido. Então, apesar de não ser um setor que eu domino tanto, esse tipo de situação é fácil você analisar. Ele tem um portfólio bem pulverizado, diversificado. Todos os que têm rating são rating de altíssima qualidade, ó, de crédito, né? E ele tem apenas 3 aqui que não tem rating de crédito. A imensa maioria dos devedores são indexados a IPCA. Ele tem ali poucos devedores ali indexados a CDI. De novo, se ele é indexado a IPCA, isso é um dos motivos que estão fazendo com que o fundo entregue menos. Com a recuperação da economia, eu acredito que esse fundo vai novamente voltar a entregar mais. Quais os segmentos que ele tem mais exposição? Geração de energia, 35%. Rodovias, 25%. Então, ele tem uma boa diversificação também por segmentos. Eu não invisto em FIINFRAs, tá? Mas esse aqui, junto do CPTI, seria setores de FIINFRA aí que eu investiria, tá?
Então esse é um ponto bem interessante, tá? O fato de eu falar que eu gosto desse ativo ou do CPTI, isso não significa que vocês devam comprar cegamente. Estude os ativos para ver se se adequam ao seu portfólio. Futuramente, quando eu fizer a venda dos meus FOFs, pode ser que parte dos recursos eu distribua em FIINFRAs, tá? Mas por enquanto eu não tenho nenhum no meu portfólio. Então a gente vê que ele tem diversificação de setores aí. Os ratings, ó, a maioria tem rating de alta qualidade. Os durations não são tão altos, tá? Porque geralmente FIINFRA tem durations altíssimos, então desse fundo aqui não é tão alto. Ele tem 29 devedores, média de IPCA mais quase 8. E ele tá com um spread positivo aí acima de 2% do que, em tese, é o alvo deles, né? Aqui ele mostra o que cada um desses ativos estão trazendo de performance para o portfólio e o quanto que esses ativos têm gerado de resultado aí. Então a gente vê que está tendo até alguns com resultado negativo em razão do IPCA atual, né? Então isso está trazendo um certo impacto negativo aí para o fundo. E aqui a gente vê que o fundo está entregando bem em linha com seus resultados, né? O que ele gerou de resultado e o quanto que ele entregou. Então ele está entregando sempre próximo ali do resultado que ele está oferindo. Isso é um ponto positivo aí. E aqui a gente vê a DRE do fundo. Em vista de outras DREs, de outros FIINFRAs, essa aqui eu vejo ela até mais aceitável, né? O jeito de expor os seus resultados, ó. Então, ganho com carrego do IPCA, ganho com recebimento, ganho ou perda com oscilação, ganho ou perda com fechamento de spreads, ganho ou perda com mercado secundário. E o que o caixa gerou para o fundo. O resultado bruto do fundo aí, em setembro, ele trouxe resultado negativo de quase 1 milhão a menos, né? E muitas coisas deram resultado negativo para o fundo. Mas no acumulado do ano, que aí fica fácil a gente fazer o cálculo, o fundo vem com resultado aí, ó, de 12.890. As taxas com o fundo aí, ó, foram de 668 mil. Então a gente vai ver na prática o que essas despesas aqui estão representando frente ao total que o fundo receitou. Então vamos calcular aqui na prática, ó, 768, que eu vou arredondar para 769, vezes 100, dividido por 12.890. Então, você vê que aí as taxas estão representando ali quase 6%, 5,96%. O que, na minha humilde opinião, é um resultado aí bem interessante aí para o fundo. Ou seja, são taxas bem interessantes e bem atrativas aí para o fundo. Aqui ele mostra o que os resultados do fundo, né, geraram. 67 centavos, isso dá um yield de 0,74, frente a uma cota que fechou a R$90, né? E aqui ele mostra todas as distribuições do fundo e quanto que estava a cota quando da distribuição. Você vê que o fundo está mais ou menos lateralizado atualmente, nessa casa de R$90, 80 e poucos reais. E as distribuições, ó, de 53, 1,30. Então, apesar das distribuições estarem oscilando, a cota está meio que lateralizada. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós, você conhecia esse FIINFRA? Você já tem algum FIINFRA no seu portfólio? Comenta pra nós aí que seu comentário é muito importante. Como eu disse, eu não tenho ainda nenhum FIINFRA, mas esse aqui, junto com o CPTI da Capitânia, seriam 2 FIINFRAs que seriam elegíveis para mim. Tá? O fato de eu falar positivamente a respeito do fundo não significa uma indicação de compra, venda, manutenção no ativo, e nem que você deva comprar ou vender. Bastante cuidado, estude para você chegar às suas conclusões. Nós temos um canal secundário, que inclusive é esse aqui que eu vos falo, e o nosso canal tem o objetivo de chegar a 1.000 inscritos. Nós já contamos aí com 482, quase 500. Então a gente precisa chegar a 1.000 para monetizar o canal. Então vá lá no nosso canal, aqui nesse canal, se inscreva, nos ajude a chegar aí aos 500, aos 700, aos 1.000. É importantíssimo pra gente, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe seu comentário lá que vai nos ajudar bastante. E nós contamos com caixas de pergunta no Instagram frequentemente. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender o quanto antes. Voltando para o relatório gerencial, aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Então, como a cota atualmente está nessa casa de R$ 87,00 aqui, ó, isso significa que o fundo está rendendo ali mais ou menos IPCA mais 7,8. E se o fundo voltar ali para mais ou menos R$ 95,00, isso vai render algo na casa de IPCA mais 6,23. Ou seja, quanto mais barato você consegue comprar, maior é o resultado que isso vai gerar e proporcionar para você, né? Continuando, ele mostra a rentabilidade aqui também, e aqui ele traz os devedores do fundo. Se você quiser adquirir esse ativo, é importantíssimo, é imprescindível que você venha nessa parte final e dê uma lida nos devedores, para você entender o que eles atuam, como é que funciona, o que foi dado como garantia, quais os riscos desses devedores aí, para você entender um pouco melhor, tá?
Geralmente essa é uma das partes mais importantes e que eu vejo que as pessoas desprezam bastante essa parte aí nos relatórios. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FIINFRA são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix, que se tornam membros, que adquirem as planilhas ou os e-books, tudo isso ajuda muito. Lá no canal Amudicas nós contamos com e-books de português para concurso público, né? Então, se você quiser ajudar, considere fazer a aquisição dos e-books. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram conosco. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!